boa noite! Sejam muito bem-vindos a essa live de reflexão. Há quanto tempo que eu não faço uma live aqui, né, minha gente? Quanto tempo, né? Queria dar uma boa noite a você que está assistindo agora e que vai assistir a gravação, para esse convite à reflexão. A ideia para essa live surgiu durante um insight que eu tive no atendimento, né, de uma cliente. E eu falei assim, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. De repente tem mais pessoas que precisam que a ficha caia, né, para que tenham relacionamentos mais saudáveis. E quando eu falo relacionamentos, eu quero dizer relacionamento no geral, relacionamento marido, mulher, namorado, namorada, relacionamento com seus amigos, relacionamento com o seu chefe, com seus colegas de trabalho, com seus filhos, relacionamento de uma forma geral. Porque todo e qualquer relacionamento, gente, ele é só sobre a gente. A forma como a gente olha as pessoas, né? As crenças que a gente tem, tá? E eu sempre falo aqui, né? É a minha marca registrada, o poder absurdo que a nossa mente tem de nos controlar, né? Ela controla o que a gente pensa do mundo, a nossa visão e julgamento do mundo. Ela pensa o que a gente acha das outras pessoas, o que a gente acha de nós mesmos, né? A gente tem uma opinião formada a nosso próprio respeito, né? Então, a nossa mente ela é como uma marionete, né? Nós somos uma marionete da nossa mente. Por quê? Porque a nossa programação mental, ela determina onde a gente vai chegar na vida, sabe? De acordo com aquilo que a gente acredita ser possível ou não. Então a nossa mente, né, ela trata a gente como se fosse realmente uma marionete. E como que a gente pode entender essa linguagem que a mente tem de falar com a gente e driblar isso e contornar isso para que a gente controle a nossa mente e não ela nos controle? É o que eu vou começar a falar aqui hoje com vocês. Porque é muito importante estar presente, estar consciente para o fato de que a nossa programação, que a nossa personalidade foi moldada principalmente durante a nossa infância, gente, sabe? Aquilo que a gente escutava com frequência dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos nossos professores, amigos, sobre o que é a vida, sobre como que serão os nossos relacionamentos, né? Não, a vida é difícil. É difícil você, sei lá, entrar numa faculdade, porque é muito concorrido. É difícil você passar no concurso. É difícil você se manter no emprego. É difícil você achar um homem ou uma mulher leal, fiel, que queira ficar com você o resto da sua vida. Então, tudo isso que a gente vai vivenciando ao longo da nossa infância vai formando a nossa personalidade e, consequentemente, vai formando a nossa visão de mundo também. Até onde a gente pode chegar, né? Porque vamos refletir, vamos pensar. Se a gente escuta a vida toda, desde a infância, que nós, né? Vamos dizer, eu vim de uma família onde só tem pessoas acima do peso. Então, eu estou fadada, destinada, determinada a ser uma adulta acima do peso. A gente não tem essa crença? Ah, não, nós nascemos numa família pobre, numa família com poucos recursos, então, consequentemente, eu terei poucos recursos no futuro. A gente vai criando isso, a gente vai moldando a nossa personalidade, os nossos relacionamentos desde a nossa infância, tá? Com aquilo que a gente escuta constantemente, ou escutava constantemente dos nossos cuidadores, professores, amigos, enfim, né? Aquelas pessoas que cercavam a nossa vida. A visão de mundo deles foi passada para nós. Então, em última análise, a nossa mente, ela pode sim levar a uma vida limitada, pode nos limitar ao longo da vida. Ou não,
Ou o contrário, de acordo, dependendo das suas crenças, dependendo da forma como você foi criado, criada, a sua mente também pode levar você a uma vida ilimitada, a vida que você quer realmente ter, gostaria de ter, né? E por que isso acontece com a gente, né? Fazendo aqui uma análise rápida de como funciona o nosso cérebro, né? O cérebro é a parte física da mente. E a gente tem um cérebro chamado cérebro reptiliano, você deve ter ouvido falar. É o cérebro voltado para a sobrevivência. Ele era muito importante na época dos nossos ancestrais, lá na época das cavernas. Por quê? Porque lá o paradigma que predominava era o paradigma da sobrevivência. Pensa bem, qualquer moita, em qualquer lugar que eu poderia dar 2 passos, eu poderia estar indo de encontro com a minha morte, né? Porque era leão, era não sei o que, era um monte de perigos que tinham, né? Naquela época. Então o nosso cérebro reptiliano, ele é voltado para sobrevivência. Então tudo aquilo que ameaça a nossa vida, toda mudança de um padrão já estabelecido, de um padrão já conhecido, tudo aquilo que a gente intenciona mudar na nossa vida, o cérebro vai falar, não, para, que pode ter perigo. Então a gente tem que entender, é muito importante nós entendermos que existem esses fatores que nos limitam. Não é que a vida, não é que algumas pessoas têm sorte e você não tem. Não é que pouquíssimas pessoas conseguiram realizar grandes coisas, ter grandes coisas, e você não pode ter porque você não tem sorte. Ou porque você não nasceu numa família rica. Não. Essas pessoas, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, elas conseguiram driblar a mente dela, né? Elas conseguiram driblar essas vozes que ficam ecoando na nossa cabeça, dizendo como que a gente tem que se comportar, como que a gente tem que enxergar os nossos relacionamentos, duvidando ou não, acreditando ou não. Por quê? Porque o cérebro é voltado para fugir da dor ou buscar pelo prazer, tá? São as 2 características fundamentais do nosso cérebro, da nossa mente. Ou fugir da dor ou buscar pelo prazer, né? Então, tudo que ele entenda que pode haver perigo lá na frente, ele vai impedir você de fazer. Ou ele vai falar para você, ele vai colocar coisas na ideia, na sua cabeça, que vai fazer você se comportar de determinada maneira ou não, frente ao que o ambiente está, aos estímulos que vêm do ambiente e das pessoas à sua volta. E à medida que a gente vai crescendo ao longo da nossa infância, adolescência, isso tudo vai formando a nossa personalidade, né? Tudo isso que a gente vai vendo, que a gente vai vivendo ao longo da infância, vai moldando consequentemente não só o que a gente pensa, mas vai moldando também o nosso comportamento. Porque pensamentos geram sentimentos que geram ações, comportamentos, né? Como que a gente vai reagir ao mundo à nossa volta? Vai reagir às pessoas, ao que as pessoas nos fazem, né? E isso vai definindo muita coisa na nossa vida. Vai definindo que coisas que nos motivam, sabe? Pelo que a gente se motiva. Quais são os valores, princípios que a gente vai ter no futuro, tá? Como que a gente vai enxergar o mundo. E isso vai desenvolvendo em nós um conjunto de habilidades, né? Que podem nos favorecer ou não na fase adulta. Boa noite aí quem chegou. Mãe, Charles, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Então, continuando. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética, né, de uma criança que vive ouvindo dos pais que a vida é difícil, que é muito difícil a gente conseguir ter coisas na vida, porque tudo é muito caro, porque a gente só consegue as coisas com sacrifício, muito sofrido. Imagina você crescendo e vendo, né, e vivenciando essa vida na sua família, ali no ambiente que você cresceu, né? E outras pessoas também reforçando isso para você, que a vida é difícil, né? Porque o ambiente vai atraindo mais do mesmo, né? Aquilo que a gente coloca o nosso foco, mais o ambiente traz aquilo pra gente, mas a gente enxerga aquilo.
Então imagina essa criança crescendo, né? Dizendo que é muito difícil ter um emprego e porque tem que manter, se você consegue um emprego bom, você tem que lutar para manter aquele emprego. E que tipo de criança, né? Que tipo de vida aquela criança vai ter quando ela crescer? Vamos pensar. Ela pode crescer insegura, né? Ela pode crescer achando que é tudo muito difícil, com medo de tudo, se agarrando a tudo, querendo agradar todo mundo para conseguir alguma oportunidade, né? Ela pode ela conseguir um emprego qualquer e se agarrar aquilo ali, né? Não querendo crescer profissionalmente porque ela tem que manter aquele emprego. Então, assim, ela vai se comportar na idade adulta conforme ela foi ensinada na infância e na adolescência, né? Outro exemplo, a criança escuta o tempo todo dos pais que ela não é incapaz, que ela só faz besteira, ou então é comparada constantemente com outras pessoas, outras crianças. Lá, fulano de tal é bom naquilo, faz bem, é assim assado e você não, seu irmão é assim assado e você não. Como é que essa criança vai crescer? Muito provavelmente ela vai crescer uma criança insegura, de tanto ouvir que ela não é boa, de tanto ouvir que ela só faz besteira. Ela vai acreditar realmente nisso. A mente dela vai fazer ela se comportar como se fosse uma pessoa realmente que não valesse a pena, que não serve para nada. Então, no futuro, ela vai se sentir mais insegura ainda, olhando o mundo, olhando a concorrência, olhando quantas pessoas boas tem e ela não é nada. Que tipo de vida, que tipo de emprego ela vai conseguir se sentindo incapaz, não confiando nas suas próprias potencialidades, não sabendo nem que isso existe, porque ela não vale nada, né? Muito provavelmente ela vai ter uma vida mediana, uma vida medíocre, ali se agarrando ao pouco, o que a vida vai trazendo para ela, porque foi assim que ela aprendeu, né? Ou não. Uma outra hipótese é que essa criança ela queira provar justamente que ela não é nada daquilo que os pais viviam falando que ela era. Ela pode crescer querendo mostrar, eu vou provar para os meus pais que eu tenho valor, que eu sei fazer as coisas. Então isso tudo vai depender da forma como a mente dela trabalha, como ela enxerga as coisas, né? E os estímulos que a gente recebe vão nos causar uma resposta no ambiente, porque a forma como a gente foi ensinado, que é o ambiente, a gente vai responder conforme a gente sabe responder, né? E quando você entende isso, quando você pega o fio da meada, quando sua ficha cai e você entende quem você é, o valor que você tem, quais são as suas características únicas que te fazem você diferente. De repente, esse seu não serve para nada pode te trazer uma vantagem imensa lá na frente, porque você é único. Você faz as coisas de uma forma diferente do que as pessoas esperam e consegue se destacar. Então, quando você conhece você, automaticamente você tem autoconfiança para lidar com outros relacionamentos, né? Com relacionamentos com outras pessoas, com relacionamentos afetivos, sociais, dentro de uma empresa, com a sua chefia. Você se sente confiante quando vai falar com uma chefia, quando vai colocar uma ideia, né? Então, assim, se você conhece as suas características, né? Se você usa isso de maneira intencional, tá? Não existe característica ruim e característica boa. Existe você conhecer o seu conjunto de potencialidades, as suas características e intencionalmente usar essas características, tanto na vida pessoal, profissional, social, tá? Isso se chama inteligência emocional. E é uma característica que vem sendo amplamente requerida pelos empregadores. A inteligência emocional. A inteligência emocional, as suas soft skills, né, que a gente fala, hoje em dia elas são mais bem avaliadas do que as suas próprias características técnicas.
Conhecer do trabalho ali, do dia a dia, você aprende. É o mínimo, é o básico que você pode conhecer. É o básico, é o mínimo. Muita gente sabe o que você sabe fazer. O que vai te diferenciar das outras pessoas são as suas habilidades inatas. É a tua inteligência emocional. É a forma como você se comunica, é a forma como você se comporta frente a problemas, é a forma como você lida com relacionamentos, com as dificuldades, entende? Então, quando você conhece exatamente o conjunto das suas potencialidades e características e usa tudo isso intencionalmente, você abre uma vantagem enorme, enorme na sua vida. Tanto profissional quanto pessoal. Você vai se destacar na sua vida, na vida como um todo, entende? Então, no fim das contas, gente, o grande desafio é você contra você mesmo. Não existe concorrência. A única concorrência, a pior delas, é você contra você mesmo, tá? E as pessoas, elas só podem te atingir se você permitir. Né? Quando uma pessoa fala pra você, você não vale nada, e você sabe exatamente o teu valor, você sabe exatamente os teus pontos fortes e confia neles e usa eles, vai entrar por aqui e sair por aqui. Você não vai nem dar ideia. Mas quando você não tem noção de quem você é, você acha que é uma criança, que é aquela criança lá que vivia ouvindo que não valia nada, que não tinha nenhum valor, que fazia tudo errado, e alguém chega pra você e fala que você não vale nada, mesmo que de brincadeira, o que vai acontecer? Você vai acreditar. Você vai se abalar. Não é verdade? Concorda comigo? Concorda aí? Escreve aí se você entendeu o que eu quis dizer, se concorda comigo ou não. Isso tudo depende de como você se enxerga, de você se conhecer, tá? E aí, uma vez, gente, como eu falei, né, a ideia para essa live surgiu durante o atendimento a uma pessoa, né? Já faz um tempo isso, mas eu conversando com outras pessoas, isso voltou à minha mente, né? Uma vez quando eu atendi uma pessoa, né, e nós estudamos ali, compreendemos quais as características dela, quais os comportamentos ali mais arraigados, sabe? O que ela pensava sobre tudo, sobre a vida, isso tudo é de forma inconsciente, tá, gente? A forma como você enxerga o mundo, as pessoas, a si mesmo e as circunstâncias é inconsciente, tá? Isso que eu falei no início da live. Aquilo que você escutou a vida toda é aquilo que você vai manifestar. Então, para você, aquilo ali é uma verdade. Mas a sua verdade pode ser diferente da minha verdade. Eu posso enxergar o mundo de uma outra maneira. Então, quando eu estava conversando com essa cliente e estudando e tentando compreender ali os comportamentos dela, tá? Aí apareceu uma situação muito importante. Ela disse para mim que sempre sofreu com o fato das pessoas acharem ela meio devagar para fazer as coisas. Chamava ela de lerda, falava que ela, você é muito devagar, principalmente dentro do âmbito familiar ali dela, sabe? E ela se sentia mal, né? Ela se sentia muito mal com isso. E aí a gente foi trabalhando, a gente foi usando as ferramentas, a gente foi descobrindo as potencialidades que não estavam sendo usadas, né? Que estavam ali escondidas. E aí nós fomos fazendo o trabalho com ela. Ela entendeu, gente, né? A ficha dela caiu quando ela entendeu que o perfil dela, né? A personalidade dela era voltada mais para uma personalidade planejadora. E o resto da família dela, o irmão, a irmã mais velha, o irmão, o pai e a mãe, eram extremamente executores. Ou seja, eles faziam. Não, vamos fazer, é isso, vamos fazer. E ela não. Ela tinha um perfil mais planejador, ela gostava de planejar as coisas, de analisar os dados, de analisar a viagem antes de decidir por fazer ou não. E o tempo todo, a vida toda dela, ela sofreu com isso, porque ela se achava lerda, né? E até no trabalho, acabou que ela foi atraindo essa vida, né? Porque tudo que a gente enxerga, foca, a gente atrai para nossa vida. Então até as relações profissionais dela, no trabalho dela, ela também passava por situações onde ela era considerada lerda, devagar, sabe? E isso acabava muito com ela, isso destruiu muito tempo, isso fez ela perder muito tempo da vida dela, né? E aí quando ela entendeu
que não existe personalidade ruim ou boa, que não existe comportamento ruim ou bom. Existe o seu perfil comportamental e se você está usando ele ou não a seu favor. É isso que existe. Então, quando ela entendeu isso, gente, ela falou, caramba, Simone, a minha ficha caiu agora. E olha que o trabalho dela não estava sendo nem feito na parte pessoal, era parte profissional, né? E ela, caramba, minha ficha caiu agora eu entendo tudo. Todo mundo me chamava de lerda, mas eu não era lerda, eu simplesmente gosto de planejar as coisas antes de executar. E todo mundo à minha volta não, é o contrário, executa e depois vamos ver no que vai dar, né? E aí, gente, assim, foi muito bom, a gente chegou, né, a essa conclusão, ela falou que foi libertador, que foi maravilhosa, a sensação de liberdade, de se aceitar como né, porque ela não se aceitava, né, ela não queria viver aquela vida e tudo aquilo que a gente não quer, aquilo, né, vai crescendo. E isso tudo foi muito legal, assim, sabe? E eu falei assim, gente, eu lembrei disso esses dias, falei, vou fazer uma live, porque eu posso ajudar alguém, né, que também esteja passando por uma situação parecida, a entender que ela não está errada. Ela simplesmente não conhece o seu perfil, né, o seu perfil profissional, ou o seu perfil de relacionamento. E quando isso cai, quando a ficha cai sobre isso, é libertador. Uma outra situação com relação a casais, aconteceu não comigo isso, mas com uma amiga que também trabalha com essa ferramenta, em que ela falou que ela atendeu a esposa e o marido, né, que estavam brigando muito, que eles não conseguiam se entender, porque ela era muito expansiva, gostava de conversar, tomava decisão muito assim, não, vamos viajar, tal, vou fazer um curso, o que você acha e tal, não, vou fazer, tô decidido e tal. E o marido, tá bom, depois eu vejo então. Ela perguntava pra ele as coisas e ele, eu vou ver depois e te respondo. E aí os conflitos estavam ali, né, instaurados, né, porque ela era muito enérgica, ela tinha um temperamento mais assim, colérico, né, e tal, e ele era mais tranquilo. E aí, fazendo essa mesma análise, né, ela entendeu que a personalidade dela era extremamente executora e comunicativa. Então, surgiu um curso ali que ela queria fazer, ela ia lá, tomava decisão, fazia, beleza. E o marido não, o marido era mais analista e planejador. Ele gostava de marginalizar a situação. E aí, quando ela entendeu isso, gente, olha só como diz a Bíblia, né? A mulher sábia edifica a casa. Quando ela entendeu isso, que o perfil dela, né, a forma dela se comportar era diferente do marido, não é que o marido não gostava dela, mas é que o perfil do marido era diferente. Quando ela descobriu isso, ela tinha um curso que ela iria fazer, ela pegou esse curso, pegou um papel, começou a anotar, esse curso é sobre isso, tem tantas horas de aula, o conteúdo programático é esse, o valor é esse, pode parcelar em tantas vezes. Foi lá, grampeou o folder do curso, né, e entregou pro marido numa segunda-feira à noite. E aí ela falou assim, meu bem, esse curso aqui eu tô querendo fazer, é uma pós-graduação que tem a ver com a minha área e tal. Vê o que você acha, dá uma olhada aí, e eu tenho que fazer a matrícula até sexta-feira. Ela entregou na segunda. Gente, ela falou que ela ficou tão surpresa que na terça-feira, no dia seguinte, o marido falou pra ela, pode fazer que é um bom curso pra você, tá tudo bem, por mim não me importa em fazer. Porque eles tinham essa coisa de finanças, né, então um conversava com o outro antes de tomar a decisão. E o marido, no dia seguinte, ele já estava com a decisão tomada, coisa que não acontecia antes. Ela falou que aquilo também foi tão assim, surpreendente, né? Porque ela entendeu a linguagem do marido. E antes, além dela não se conhecer, ela não conhecia a forma do marido se comunicar. E isso estava gerando conflito entre eles. Então, quando ela entendeu que ela tem que tratar o outro, não como ela gostaria de ser tratada, mas como o outro gostaria de ser tratado, os problemas acabaram. Mas isso só pode ser validado, gente, quando ela entendeu ela.
Quando ela entendeu, né, que existe vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidade, e que não é porque o marido não atende ela imediatamente, não fala, não, faz sim, não sei o quê, imediatamente, que é porque ele ama menos ela. É simplesmente o perfil dele que precisa ser respeitado, né? Então, a grande lição disso tudo é que quando há o autoconhecimento, né? Porque eu falo aqui e repito, relacionamentos é sempre sobre a gente. Quando a gente se conhece, todo e qualquer tipo de relacionamento, de relação, se torna saudável. Por quê? Porque além de a gente se compreender e se aceitar, a gente olha para o outro, entende e aceita o outro também. Não é porque o outro é superior ou inferior a nós, mas porque ele é diferente de nós. Mas para isso começa com a gente, começa no autoconhecimento, tá bom? E, gente, além disso, né, além dos relacionamentos amorosos aí, marido e mulher, em âmbito profissional, o mesmo princípio se aplica, né? Tem muitas empresas que fazem esse tipo de avaliação comportamental, esse tipo de análise de personalidades antes de contratar os seus possíveis colaboradores, sabe? É uma forma inteligente de contratar as pessoas, não somente pelo currículo ali, se a pessoa tem o conhecimento técnico ou não, mas as empresas hoje em dia querem saber qual é o nível da sua inteligência emocional, né? E aí eles utilizam essa ferramenta, que é a chamada avaliação de perfil comportamental, tá? E se a empresa for uma empresa inteligente, né, uma empresa já amadurecida, né, ela vai saber pegar cada tipo de perfil, tá, de pessoas com perfis diferentes e alocar nos cargos que mais aproveitem esse perfil e a potencialidade de cada um, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que a empresa ali vai contratar médicos, tá? Vai contratar médicos. E tem vários currículos ali de médicos, tá? Todos iguais, formados pela mesma universidade, digamos assim, com a mesma experiência. Mas, quando você analisa o perfil profundamente da pessoa, do candidato, você consegue entender não somente que a pessoa é médica, mas você consegue entender, extrair se a pessoa serve para cirurgia ou se serve para emergência, trabalhar na emergência, na urgência. Com o mesmo currículo, a pessoa, né, se ela for mais analista ali, gosta de planejar, né? Lembra que a gente falou anteriormente? Ela vai ficar melhor representada, ela vai ser melhor utilizada no ambiente onde essa potencialidade é explorada, talvez numa cirurgia, onde ela precise planejar mais, cumprir mais protocolos, do que colocar ela na emergência, né? Uma pessoa mais executora que está ali para apagar incêndio, mesmo sendo um médico, ela tem um perfil mais para a emergência, concorda comigo? Então, se a empresa for inteligente, amadurecida, ela vai entender esses perfis, porque isso só vai beneficiar, uma relação ganha-ganha. A empresa ganha e o funcionário também ganha, né? Porque ele tá ali sendo usado aquilo que ele tem de melhor, né? Vamos entender assim, por exemplo, no meu caso, outro exemplo, eu sou extremamente executora e comunicadora, né? Não dá nem para perceber que eu gosto de falar. Então, eu já sabia disso, mas eu não tinha clareza que isso era uma qualidade minha, que era o meu perfil. E aí, gente, eu escolhi uma profissão que vai na contramão disso, né? Eu escolhi uma profissão que eu preciso ficar fechada num laboratório, de repente fazendo trabalhos de rotineiros ali, e isso vai de encontro ao meu próprio perfil. Só que eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de perfil, nem nada, né? Eu simplesmente escolhi a profissão porque eu recebi um script. E aí, ao longo dos anos, eu tive muitos problemas, né? Eu tive problemas de adaptação comigo mesma, tá? Eu me sentia mal, eu não via a hora de chegar às férias, aquele negócio, né? Síndrome do Fantástico. Chegava
domingo à tarde, à noite, dava a musiquinha do Fantástico e eu já ficava de mau humor, sabe? Ai, que saco e tal. E aí todo mundo me falando que era normal, que a gente tem que aceitar mesmo, que eu tinha um emprego bom, muitas pessoas queriam estar ali no meu lugar e tudo, que eu não tinha que reclamar, que eu tinha que agradecer. É óbvio que a gente é agradecida. É óbvio que nós somos gratos por tudo que a gente criou, conquistou, né, com a ajuda lá do Criador, da fonte de todas as coisas. Mas a vida, ela tem que se movimentar. A vida é um eterno movimento. A gente tem que se movimentar, a gente tem que crescer, tá? Por isso que essa insatisfação, ela surge dentro de pessoas que se sentem paradas, que sentem que não estão progredindo, porque é a vida chamando você para crescer, para evoluir, tá? E a gente não tem que se acomodar num lugar em que a gente acha que não está aproveitando as nossas potencialidades, ou numa relação, num relacionamento onde a gente se sente humilhado, onde a gente tem que o tempo todo ali estar fazendo alguma coisa para agradar o outro, só. O outro não tem que fazer nada para agradar a gente, sabe? Então, quando a gente sente essa chamada, né? Esse chamado, algo que incomoda aqui dentro, a gente tem que prestar atenção nisso. E eu, por muito tempo, ouvi isso e calei essa voz. Fui empurrando com a barriga. E aí, o que aconteceu? Consequentemente, eu comecei a ter problemas de gastrite, que ninguém descobriu que eu tinha. Eu parei várias vezes em pronto-socorro. E olha que era assim, domingo à noite eu começava a passar mal. Segunda-feira eu parava no pronto-socorro. Ia lá, tomava soro, remédio, fazia exame, não descobria nada. Até que um dos médicos falou, olha, como é que é o seu trabalho? O seu trabalho é estressante? E foi nisso que eu comecei a pensar sobre o meu trabalho, sabe? Aí uma coisa começou a puxar outra. Eu fui começar a buscar me entender, fui começar a buscar descobrir por que eu sentia essa insatisfação. Nesse meio tempo, eu tentava me enquadrar no emprego, tentava observar pessoas que se davam bem, que pareciam apaixonadas por aquilo ali. Tentava fazer igual, mas também não dava certo, não funcionava para mim. Né? Comecei a achar que tinha algo errado comigo, porque não conseguia ficar satisfeita com aquilo ali, até que eu entendi essa coisa de perfil comportamental. Eu entendi a minha personalidade, eu entendi o meu perfil, eu entendi quem eu era. Então eu entendi quais eram as minhas forças e o fato delas não estarem sendo usadas. Por isso que eu me sentia mal. Por isso que eu sentia que faltava alguma coisa que eu não conseguia botar para fora e também não sabia o que era, né? E como a sociedade vive em manada, com aquela visão de manada, que é assim mesmo, é tudo igual, tem que engolir isso, empurrar com a barriga mesmo, eu ia levando. Só que eu sou uma eterna inconformada. Eu comecei a buscar e encontrei as minhas respostas. Então, quando a gente não entende isso, quando a gente não tem a noção de quem nós somos, das nossas forças, a gente tende a tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? E como eu falei, isso não funciona. Isso é um erro. A gente acaba tendo conflito. Porque se o outro não tiver a mesma visão de mundo que eu, não tiver o mesmo perfil de comportamento que eu, ele não vai entender. Ele pode até se sentir ofendido. Isso acontecia comigo também. Muitas vezes, como eu sou muito comunicadora, gosto de falar, às vezes eu falava demais, brincando, né? E a pessoa que era mais fechada, ela não entendia. Então, assim, não é tratar os outros como você gostaria que te tratassem, mas é como a pessoa gostaria que tratassem ela, dentro das características dela, tá? E uma outra questão, gente, importante, que influencia em tudo na nossa vida, nos nossos relacionamentos profissionais, pessoais, é a questão da motivação. Porque às vezes, muitas das vezes, aquilo que me motiva não vai te motivar. E isso a gente também não tem o conhecimento. A gente não tem conhecimento. E a gente às vezes tenta
impor na outra pessoa uma motivação que é nossa, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Dentro de um relacionamento, tem pessoas que entendem prova de amor palavras. Ah, eu te amo, sei o quê, poemas, essas coisas. Já outras pessoas não, outras pessoas acham que tem que dar presente. Ah, se a pessoa não me presenteia, se a pessoa, né, ela não me ama. Não tem pessoas assim? E outras pessoas, não, presente não me importa presente, eu quero estar com você, eu quero tempo de qualidade com você, eu quero viajar, eu quero jantar com você, eu não quero presente. Então, o fato de não se conhecer e não conhecer a linguagem de motivação, né? A gente fala linguagem de amor das pessoas, gera esse conflito e gera essa falta de compreensão e consequentemente, relacionamentos acabam entrando em atrito e colapsam, sabe? Porque a gente precisa entender a linguagem da outra pessoa, a motivação das outras pessoas, e às vezes não é a mesma que a nossa. No trabalho é a mesma coisa. No trabalho, né, na vida profissional, tem pessoas que se motivam por individualidade, sabe? Você deixa ali a pessoa, o teu funcionário, ele agir de acordo com o que ele queira. Eu quero o resultado. Agora, a forma como você vai fazer pode ser a maneira que você quiser. Tem pessoas que se motivam, né, funcionários, por viagens. Então, você faz ali, se o cara bater a meta, ele vai ganhar uma viagem, né, para não sei onde. Tem pessoas que se motivam por qualificação profissional. Então, você, conhecendo isso, você líder, né, gestor, você vai lá e, se ele bater a meta, você vai ganhar um curso, sei lá, de língua, uma pós-graduação na tua área, entendeu? Outras pessoas se beneficiam pelo quê? Por benefícios financeiros, se motivam por benefícios financeiros, né? Você vai lá e promete um bônus no salário do cara, ou um aumento de salário se ele bater determinada meta durante um tempo, por exemplo. Então, entender a forma como o outro se motiva é ter ouro na mão, sabe? É ter ouro na mão. E você? Você sabe exatamente aquilo que te motiva? Você sabe exatamente o que deixa o teu marido, a tua esposa motivada? Seu companheiro? Seu chefe? Seus liderados? Você consegue? Você entende isso? Gente, quem trabalha, né, cá entre nós aqui, quem trabalha com vendas, é fundamental entender o motivo pelos quais as pessoas engajam, tá? Porque vou dar um outro exemplo que eu vivi quando eu fui consultora de beleza, tá? Para quem não sabe, um tempo atrás aí eu trabalhei numa empresa de consultoria, né? Fui consultora de beleza. E nessa empresa, né, tinha várias motivações, né? Por exemplo, vamos dizer, eu queria formar a minha equipe, tá? Mas se eu chegasse para pessoa e falasse assim, olha, na minha empresa, antes de falar isso, né? A gente trabalha, no meu trabalho, são 7 motivadores de engajamento, 7, tá? Um deles é a motivação econômica. Tá? Então, se eu chegasse para a pessoa que tinha essa motivação econômica e falasse, na minha empresa tem ganhos de 60% sobre o produto, 70%. Você vai conseguir ter um lucro exorbitante. Em pouco tempo você vai estar ganhando rios de dinheiro. Cara, a pessoa que tem a motivação econômica, ela vai se sentir extremamente atraída pelo meu negócio. Ela vai querer entrar no meu negócio. Agora, se eu falar isso para uma pessoa que tem motivação, por exemplo, política, a pessoa tem baixa motivação econômica, não tá nem aí pro dinheiro, mas ela tem uma alta motivação política, ou seja, ela gosta de liderar. Se eu chegar para essa pessoa e falar que tem ganhos, para ela, tanto faz como tanto fez, não vai interessar ela. Mas se eu chegar para essa pessoa e falar que ela pode liderar uma equipe gigantesca, né, e crescer dentro da empresa e chegar a nível nacional, a pessoa que tem esse tipo de motivador, ela vai, nossa, eu quero agora entrar nessa tua empresa.
Da mesma forma, a pessoa que tem uma motivação estética, por exemplo, que é uma das dimensões de motivação. E eu chegar para ela e falar assim, olha, você vai trabalhar com a beleza. Você vai trabalhar vai deixar as mulheres lindas, você vai ficar, você vai usar os produtos, você vai ter que usar os produtos, né? Porque a vitrine é você, e você vai ficar linda, vai ficar maravilhosa, vai ter acesso a roupas, a maquiagem, perfume e tal. A pessoa que tem essa motivação estética, ela vai se sentir motivada, né? Concorda comigo? Então, quem entende isso, gente, tem ouro na mão. Consegue perceber como entender, como você ter conhecimento dessas coisas, faz você ter ouro na sua mão, tá? Não, e isso em todos os sentidos da sua vida, não é? Quando eu falo, ninguém acredita, tá? E assim, entender como o mundo funciona, entender como você funciona, vai te trazer uma vantagem excepcional na vida, profissional, pessoal, né? Não só a questão de motivação, não só a questão de comportamento, mas, por exemplo, tem pessoas, né? Vamos agora falar de líderes, né? Se tem alguém que é líder, que é gestor, entende tudo isso e entende também que tem pessoas que têm visão, que tem uma visão que enxerga as outras pessoas bem, né? Você chega, você olha aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa não tá bem. Você percebe que aquela pessoa não tá bem hoje? Tem pessoas que não têm esse tipo de visão. E aí você faz um comentário desse pra a pessoa não percebi nada não. E tem esse tipo de diferenciação também, sabe? Tem pessoas, gente, que acabam se perdendo na vida por justamente não se conhecer, cara. Sabe? Não saber nem o que motiva ela. Tem pessoas que, por exemplo, têm talento para trabalho manual, mas querem se destacar em direito. Porque a família quer que ela faça direito, que queria e tal, ela fez direito e entrou na manada. Ela ficou igualzinha a todo mundo, né? Lutando contra a concorrência, né? Então, é fundamental, é crucial. Eu não sei o que seria da minha vida sem essa ferramenta. Provavelmente eu estaria batendo cabeça, empurrando tudo com a barriga, né? Saúde ia pro ralo, tudo ia pro ralo, porque é uma clareza incrível, uma liberdade incrível quando você utiliza esse tipo de coisa a seu favor, tá? E quando você, tá, conhece isso, quando você tem essa ferramenta, quando você sabe como as pessoas funcionam, como a cabeça, como a mente trabalha para que as pessoas tenham determinado comportamento, você que tem esse conhecimento tem poder. Ninguém te segura. Você deslancha na vida se você souber usar. Porque também ter a informação e não utilizar dá no mesmo. Então é melhor você nem ter essa informação, tá? Mas quando você tem essa informação e usa a seu favor, tchau, tchau, você vai voar na vida. Então por isso, gente, por isso que hoje, tá? Eu tenho a responsabilidade de oferecer para você a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. De saber exatamente o que você tem de poder e que você não está utilizando. Tá? E isso não é em grupo, não. Isso é de forma individual e personalizada. Isso não é de uma forma geral. É você sabendo quem você é. Tá? Então, para você ter acesso à sua melhor versão e usar isso a seu favor. Não é incrível? Eu, como conheço esse tipo de ferramenta, entendo o que ela pode fazer por você, eu não posso deixar de dar essa oportunidade para você, tá? Você sabe, por acaso, quais são suas forças? Quais são suas fraquezas? O que está te atrapalhando nos seus relacionamentos? Coisa que você não está enxergando? O que está te atrapalhando para conseguir subir de cargo na empresa? Tá? Ou conseguir um emprego melhor? Ou por que você não está conseguindo ali controlar, motivar os teus liderados, você sabe? Eu estou te oferecendo esse poder agora, tá? E como que você pode potencializar isso? Como você pode
potencializar os teus resultados, melhorar os seus relacionamentos pessoais, profissionais, tá? Como que você pode agir com inteligência emocional e tirar o melhor do seu companheiro, o melhor dos seus funcionários, tá? É uma forma de gerenciar conflitos e promover o seu crescimento pessoal e profissional. Então, a ferramenta que eu trabalho nos meus atendimentos é essa. É a análise de perfil comportamental, como eu tinha falado anteriormente. E com essa ferramenta, gente, você vai entender, além disso tudo, né? Eu tô aqui só falando por alto o poder que você vai ter. Mas você vai entender se você está sob estresse, se você está usando isso naturalmente ou de forma pressionada, tá? Porque às vezes a pessoa, cara, não, a minha vida é assim, eu tô há 10 anos assim, eu trabalho assim, é tranquilo. Mas quando você vai analisar o gráfico dela, você vê que ela tá sob estresse. E aí você pergunta, vem cá, como é que é o teu trabalho? Tu se sente bem? Isso aqui não... É porque o gráfico ele mostra qual é o teu comportamento nativo, né, inato, o teu comportamento natural e o teu comportamento que tá ali sendo forçado. Se você tá trabalhando com um trabalho forçado, não, sob estresse, não. Então não tem como enganar a ciência, não tem como enganar a matemática, entende? Né? Você vai entender, no gráfico também mostra como é que tá a tua autoestima. Você tem confiança no teu taco? Você tem confiança de chegar lá pro teu chefe agora e falar, quero um aumento? O que eu preciso fazer para ter um aumento? Você tem confiança? Você sabe onde pode chegar? Então essa ferramenta, ela te dá isso na mão, tá? Mostra para você o que você tá acertando, o que você tá errando e o que precisa ser ajustado. E te dá uma clareza enorme, tá? Uma clareza de vida, no geral, que você nunca vai ter, tá? E quanto custa isso? Quanto custa você adiar essa coisa de se conhecer, né? Pode falar autoconhecimento e tal, mas quanto custa você não saber dessas forças que você tem e continuar lá agindo conforme a manada, tá? Porque você tem dons e talentos que você vai desenvolvendo, que você vem desenvolvendo ao longo dos anos, que você nem sabe. E que você poderia estar usando para te favorecer, não tá. Pelo contrário, tá usando para te puxar para baixo, tá? Então, muitas vezes, não te falta conhecimento. Você sabe do seu potencial. Tá faltando só a clareza. Tá faltando só um empurrãozinho para você usar isso aí a teu favor. Então, quando você tem esse conhecimento, você pode escolher um caminho fácil. O caminho de menor resistência. Porque o caminho da manada, o caminho arrastado, sufocante, onde sim tem concorrência e a concorrência vai te atropelar, tá? Porque você vai querer fazer igual a todo mundo e não vai querer e não vai nem saber que tem um jeito próprio de fazer as coisas, tá? Isso vai ser destruidor para você, tá? O exemplo, por exemplo, quando você quer passar no concurso, né? Você estuda para concurso e vem lá um professor, alguém te falar que você tem que estudar dessa forma. Olha, você tem que estudar durante 1 hora, depois parar 15 minutos, voltar 1 hora. E aí você não consegue se encontrar naquela forma de estudo. Por quê? Porque provavelmente o teu perfil não é esse. De repente o teu perfil consegue pegar direto 2 horas estudando. E aí você tá querendo seguir o que outra pessoa fala que é melhor para você, sem se conhecer. Tá? Então quando você... Olha só, gente, olha a profundidade. Você tá entendendo a profundidade disso que eu tô te oferecendo? Tá? Até para estudar para concurso, você vai ter a clareza qual é a melhor forma para você estudar, tá? E não o que as outras pessoas falam, te doutrinam, né? Querem colocar você numa caixinha e não, faz assim que vai dar certo. E muitas das vezes não dá. Existem diversas formas diferentes de realizar a mesma atividade. Nem melhor, nem pior. Ou melhor, existe a melhor. A melhor é a sua forma. A forma que te atende, tá?
E você precisa aprender a se respeitar. Até quando você vai ficar se desrespeitando? Até quando você vai ficar ouvindo o que os outros acham que é melhor para você? A forma como você deveria se comportar? A forma como você deveria ouvir as outras pessoas, sabe? Ou tratar as outras pessoas. Uma vez que você se entende, você consegue tratar as outras pessoas de forma respeitosa, tá? Então você precisa se aceitar. Só assim, só conhecendo, se conhecendo e se aceitando, você vai compreender e respeitar o outro. Qualquer pessoa, seja tua esposa, teu chefe, teus filhos, enfim, em todos os seus relacionamentos. Fora isso, tá? Sem isso, você não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, tá? Você vai ficar andando em círculos, ouvindo todo mundo à tua volta. Qual seria a melhor forma de você agir naquela situação, tá? E nisso, né, eu venho aqui trazer uma oportunidade para você. Se você entender que chegou o seu momento, se você entender que realmente chegou a hora de transformar sua vida, de transformar os seus resultados, relacionamentos, a tua vida com a tua esposa, com teus filhos, a forma como o teu chefe te trata, ou como o teu chefe, você acha que o teu chefe é arrogante e muitas vezes não é a forma dele se comportar, tá? E você só se comporta de uma forma diferente. Os teus liderados, ninguém se motiva. Por quê? Porque você está oferecendo dinheiro e a maioria deles não está nem aí. Não consegue motivar, tá? Então, quando você entende tudo isso, a grandiosidade disso tudo, você se expressa no mundo de forma diferente. E, consequentemente, os teus resultados vão ser diferentes. Então, eu quero trazer uma oportunidade, a última oportunidade que eu tenho para você aqui agora, tá? Pela última vez no ano, essa ferramenta, eu quero oferecer ela para você a 997, que é o valor de 2021. E a partir de março, não vai ser mais esse valor vai subir. Então, eu precisava trazer isso para você aqui agora. Se você sentiu aí tocado, não, eu quero sim. Quanto custa para mim não investir agora em mim? Quanto tempo mais que eu vou querer ficar nessa vida? Sabendo que existe uma ferramenta, sabendo que existe um trabalho a ser feito para te trazer clareza. E que muitas pessoas já estão aí abrindo a cabeça aí para a vida. Até quando você vai ficar isso? Então, eu tô com a minha agenda aberta de fevereiro, tá? Se você tomar a decisão que quer fazer isso por você, tá? Não é por mim, não, é por você. Chegou a hora, você me manda o direct, entra em contato comigo, manda o WhatsApp, enfim. Entre em contato comigo porque eu tenho 5 vagas pro mês de fevereiro, tá? Nesse valor, que vai ser a última oportunidade nesse valor. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Se você tomar a decisão de fazer as coisas acontecerem, estamos aqui, tá? Então, a gente vai ter 3 encontros, onde eu vou avaliar o seu perfil, eu vou te falar os teus pontos fortes, tudo isso que a gente conversou aqui. Você vai entender tudo isso, você vai receber um relatório de mais ou menos 70 e poucas páginas, um manual sobre você. E a gente vai traçar uma meta para você, vai traçar um novo objetivo para você. Tá bom? Olha, tô te aguardando, entre em contato comigo e eu acho que chegou a sua vez, hein? Tchau, gente. Compartilha aí com quem vocês se você achar que alguém precisa ouvir isso, precisa conhecer um pouco mais, precisa mudar os seus relacionamentos consigo mesmo e com a vida, tá? Encaminha essa live aí e espero poder ajudar você e a quem você acha também que precisa ser ajudado, tá? Um super beijo pra você, uma ótima noite e até a próxima!